Apocalipse 14, verso 6 em diante diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo de que maneira? Em grande voz. O que ele dizia? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo: Também de que forma? Em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Parece estranho começar um sermão que trata sobre a questão musical usando Apocalipse capítulo 14. Mas ele é muito propício porque muitas vezes nós não compreendemos que existe uma relação muito estreita entre a música e o louvor, e entre o louvor e a adoração. Então nós precisamos compreender o que é verdadeiramente adoração. Aqui temos as 3 mensagens angélicas que foram confiadas a nós, para que levemos a todo mundo. A primeira mensagem angélica fala a respeito, ou convida o mundo a adorarem ao Deus verdadeiro, lembrando sempre que está acontecendo no céu um juízo. A segunda mensagem angélica adverte o mundo a tomar cuidado com um sistema religioso falso, que chama-se, a Bíblia chama de Babilônia, que tem como base o engano. E a terceira mensagem angélica alerta o mundo a não receberem o sinal desse sistema religioso falso. As 3 mensagens angélicas englobam uma palavra: adoração. E nós precisamos entender então o que é a adoração. Veja, Satanás, ele sempre desde a sua queda quis ser adorado. Então ele nos induz muitas vezes a adorarmos a nós mesmos, ou às vezes a adorarmos a ele, achando que estamos adorando ao Deus Criador. Então nós precisamos entender plenamente o que é adorar a Deus e como se adora a Deus. Veja, será que adoração é louvor ou são coisas diferentes? Será que adoração é música? Eu posso ter um culto de adoração sem música? Será que adoração é uma experiência de vir à igreja? Bom, se eu fui à igreja, eu adorei a Deus. Será que a adoração é algo que eu sinto no momento do culto, um sentimento, uma emoção, uma sensação? O que é verdadeiramente a adoração? Porque ela é o centro, o cerne do grande conflito. Então esses conceitos têm que estar claros em nossa mente. Eu vou usar aqui uma analogia simples para nós começarmos a entender o que é a adoração. Nós sabemos, como bons brasileiros, que passamos boa parte da nossa vida presos em filas, sim ou não? Fila de banco, fila no restaurante, fila na rodoviária, fila no aeroporto, fila e fila e fila. E eu tenho absoluta certeza que ninguém aqui gosta de fila. Ninguém. Mas existe um grupo de pessoas que não se importa nem um pouco em ficar numa fila. Muitas vezes passam horas numa fila, muitas vezes passam dias, muitas vezes acampam numa fila e não se importam com isso. Eu pergunto, o que essas pessoas estão procurando? O que elas querem? Um pequeno pedaço de papel, chamado ingresso. É isso que elas querem. Se você se aproximar dessas pessoas e perguntar assim: vem cá, tá bom aí? Tá gostoso aí nessa fila? Como é que tá? Ela provavelmente responderá: rapaz, tá quente, ou então tá muito frio, minhas pernas estão doendo, estou cansado, estou com fome, estou com sede. Ora, então vai embora daí. Provavelmente você ouvirá a seguinte resposta: olha, não tá gostoso aqui nessa fila não, mas pelo meu ídolo eu me submeto. Já ouviram muitas vezes aquela frase assim: eu faço qualquer coisa pelo meu
Aqui nós encontramos o conceito básico de adoração. Adoração é sinônimo de submissão. O verdadeiro adorador é aquele que se submete ao seu ídolo. Gostando ou não, compreendendo ou não, ele é um adorador. Ele simplesmente se submete. E é por isso que muitas vezes vemos muita ênfase no louvor e pouca ênfase na adoração. Porque louvar é elogiar a Deus. Louvar é fácil, adorar, nem tanto. Porque exige de nossa parte algo muito difícil para nós, para todos nós, inclusive para mim, chamado renúncia. É fácil renunciar? Não. Mas o verdadeiro adorador, ele renuncia. Veja que interessante uma coisa. A palavra de Deus traz um texto muito interessante, que eu vou compartilhar com vocês aqui, que diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então a palavra de Deus apresenta um conceito simples de que existem adoradores verdadeiros. Ora, se existem adoradores verdadeiros, nós chegamos à conclusão de que existem adoradores falsos. O que é adoração verdadeira? A adoração verdadeira é aquela oferecida ao verdadeiro Deus e de forma aceitável a Ele. Sempre se lembre de uma coisa, irmãos, que Deus considera cada um, julga cada um com base na luz e nas oportunidades que pôde ter. Está claro? Vai haver alguém no céu que nunca guardou um sábado? Sim ou não? Sim, haverá. Então Deus considera isso, a luz que você pôde obter. Verdadeiro adorador é aquele que adora Deus da forma que Deus pediu. Existem então os adoradores falsos, que são adoradores de falsos deuses, que não são na verdade deuses. E existe um terceiro tipo de adoração que a Bíblia apresenta, que é a adoração vã, a adoração inútil, ou seja, a adoração oferecida ao Deus verdadeiro, mas de uma forma que Ele não aceita. Por isso que Cristo disse certa vez: infelizmente muitos do meu povo me honram com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração vã, Deus não aceita. Então veja, quando falamos sobre adoração, quando falamos sobre louvor, quando falamos sobre música, é preciso que nós tenhamos critérios, sim ou não? Critérios baseados na revelação do Senhor. Muitas vezes, em alguns lugares, existem até alguns critérios. Veja, em alguns lugares não há critério algum, mas em alguns lugares há critérios equivocados. Por exemplo, qual é o critério para escolhermos a música que será tocada nesta igreja? O gosto pessoal. Isso é um critério? Não. Aquilo que a congregação gosta de cantar? Não. A vontade dos visitantes de outras igrejas? Não. Aquilo que me faz sentir bem. Eu pergunto uma coisa: uma música imprópria pode me fazer sentir bem? Sim, e à tarde vamos conversar um pouco sobre isso. Então temos que adotar critérios objetivos baseados na revelação do Senhor, Bíblia e Espírito de profecia. Entendendo que a adoração é submissão a Deus, o cálculo é simples. Não pode haver adoração verdadeira se nós não nos submetemos àquilo que foi revelado, certo? Então nós precisamos buscar isso, estudar isso. Veja, você pode discordar de muitas das coisas que eu direi, principalmente hoje à tarde e amanhã pela manhã, e provavelmente discordará de algumas coisas. Teremos pensamentos diferentes em alguns pontos. Mas uma coisa nós não podemos, não tem como discordar. Somos unânimes em entender isso. Não é qualquer música que Deus aceita. Então precisamos estabelecer critérios. Critérios objetivos baseados na revelação do Senhor. Veja que interessante. A adoração é algo que eu ofereço a Deus, certo? Então lembre-se que sempre antes de nós sairmos de casa, nós temos que pensar: o que eu estou indo fazer à igreja? Eu tenho duas opções. Eu posso ir à igreja para assistir um culto, ou eu posso ir à igreja para oferecer um culto. E aí as coisas mudam. Por quê? Porque se eu vou à igreja com a consciência de que eu vou assistir um culto,
temos um problema, porque se eu venho assistir, o culto tem que agradar a quem? A mim, porque eu vim receber, eu vim assistir. Mas quando eu entendo que eu vou à igreja para dar um culto, um presente a Deus, eu vou oferecer isso a Deus, as coisas mudam, porque agora o culto tem que agradar a quem? Mesmo que não agrade a quem? Isso é adoração. E a adoração é um presente que eu dou ao Senhor. E eu pergunto para vocês, alguém que já ganhou um presente que... Obrigado, muito bom, mas depois vai direto para a gaveta? Alguém jogou um presente assim aqui? Eu acho que quase todos, né? A maioria de nós. Todo presente é bem-vindo? Não, nem todo presente é bem-vindo. Veja só que interessante. Imagine que agora no mês de setembro, 7 de setembro, minha esposa e eu completamos 9 anos de casados. Imagina que nesse dia minha esposa vem para me dar um presente e ela me dá um lindo buquê de rosas. Irmãos, rosas são lindas, flores são lindas, eu gosto de flores, não há problema nenhum em homens gostarem de flores, mas não é o tipo de presente que homens gostam de ganhar, certo? E ela veio e me trouxe um lindo buquê de flores. Mas houve um problema. Por que esse presente não foi muito bem-vindo para mim? Porque quando a minha esposa escolheu o presente, ela escolheu baseando-se no gosto de quem? Dela! E ofereceu a mim. Então veja uma coisa importante. Para que nós possamos oferecer a nossa adoração verdadeira como um presente ao Salvador, nós temos que oferecer do ponto de vista do gosto dele. Nós precisamos compreender o que Deus gosta em relação à adoração, aquilo que oferecemos a Ele, o que Ele nos revelou em Sua palavra, o que Ele nos revelou por meio do dom profético. E para que possamos fazer isso, irmãos, nós precisamos de uma coisa. Eu usei a minha esposa como exemplo, apenas como uma ilustração, porque a minha esposa nunca errou um presente. Ela nunca me deu flores, tá, irmãos? Ela nunca errou um presente. E eu pergunto, por que ela nunca errou um presente? Simples, porque ela me conhece. Ela sabe o que eu gosto, ela sabe o que eu não gosto. Então lembre-se de uma coisa. A adoração é um presente que oferecemos ao Senhor. E é impossível oferecermos a Deus dentro do contexto da luz que cada um tem. É impossível oferecermos um presente verdadeiramente bem-vindo a Deus se nós não o conhecemos. E a pergunta que eu faço é: como se conhece a Deus? Como se conhece a Ele? Vindo à igreja, assistindo um culto, você conhece bem pouquinho. Sabe como se conhece a Deus? Estudo diário da palavra do Senhor e gastar tempo fazendo o quê? Em oração. E Cristo certa vez disse assim: sem mim nada podeis fazer. Quem é que faz de mim um verdadeiro adorador? É Ele também. Sem mim nada podeis fazer. Veja, quando nós oferecemos a Deus algo baseado no nosso próprio gosto, nós incorremos no erro de Caim. Eu pergunto, Caim foi sincero ao oferecer aquelas frutas? Não. E agora eu vou explicar para vocês por quê. Veja só o que a serva do Senhor comenta sobre isso. Caim não estava disposto a seguir estritamente o plano de obediência, a procurar um cordeiro e oferecê-lo com os frutos da terra. Meramente tomou dos frutos da terra e desrespeitou as exigências de Deus. Então eu pergunto novamente, Caim foi sincero? Não. Sabe por quê, irmãos? O que é sinceridade? Aquela que Deus reconhece, compreende e aceita. É oferecer a Deus algo que não é da sua vontade por uma pessoa que não tem conhecimento. Porque a partir do momento que Deus revela a sua vontade a você e a mim, sinceridade é fazer aquilo que Ele mandou. E temos que estar atentos. Caim não ofereceu frutas podres. Ele ofereceu o melhor da terra. Por que foi que Deus não aceitou? Por um detalhe simples, porque não foi o que Deus pediu. E quando nós tomamos uma conduta contrária àquilo que Deus já revelou para nós, não há sinceridade, há rebeldia, há desobediência. Veja que interessante esse texto,
A igreja é o santuário da congregação. Devem existir aí o quê? Regulamentos quanto ao tempo, ao lugar e à maneira de adorar a Deus. Regulamento é uma palavra boa de se ouvir, irmãos? A gente não gosta muito de ouvir sobre regulamento, mas Deus inspirou sua serva a deixar este conselho para nós. Até, filhos, a forma que vocês me adoram, deve haver regulamentos em relação à forma que vocês me adoram. E esses regulamentos têm que ter uma fundamentação naquilo que eu revelei, diz o Senhor. Temos que estar atentos. Caim ofereceu o melhor que ele tinha, mas ele já tinha o conhecimento de qual era a vontade de Deus. Então a essência do verdadeiro adorador, ele passa tempo com Deus, em oração e estudo da sua palavra. Irmãos, oração e estudo da palavra é suficiente ou há algo mais? Lembre-se de um detalhe importante: estamos centrados no conceito de adoração. No céu, quem era o anjo mais íntimo de Deus? Lúcifer. Quanto relacionamento diário tinha Judas com Cristo? Vivia com ele ali o tempo inteiro. O que faltou para esses dois personagens e outros? Submissão. Porque eu posso ser um leitor da Bíblia voraz diariamente, eu posso gastar muito tempo conversando com Deus, mas não me submeter a Ele. É como se fosse um casal, vive junto, tem um relacionamento, batem papo, conversam, mas um não dá a mínima importância para o desejo, para a vontade do outro. Estudo da Bíblia, oração e submissão. Veja que interessante no contexto da música o que Ellen White escreveu. Não é suficiente conhecer a estrutura, os rudimentos do canto. Porém, aliado ao conhecimento, deve haver uma ligação com o céu para que os anjos possam cantar através de nós. Então lembre-se de uma coisa: eu sou músico e trabalho nessa área há mais de 25 anos na igreja, mas se eu não mantiver uma vida de oração, de estudo da palavra de Deus, diariamente, submissão ao Senhor, por mais conhecimento técnico que eu tenho, não serei capaz de discernir qual é a música que agrada a Deus. Porque Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. E não se ensina a comunhão com Deus em escolas de música. Isso é uma busca pessoal que eu, como músico, devo ter diariamente, para que o Espírito Santo me capacite a discernir. E quando isso acontece, você nem músico precisa ser. Irmão, eu acredito que essa música não está adequada. Como é que você sabe? Você não é músico. E a pessoa poderá dizer: não, eu não sou músico. E eu não sei nem explicar tecnicamente, porque eu acredito que essa música não está adequada. Mas eu conheço a Deus. E aqueles que conhecem a Deus sabem do que Ele gosta. Veja que importante essa outra citação aqui. Satanás bem sabe que todos quantos ele levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras poderão ser vencidos por seus ataques? É isso que diz ali? Não é uma possibilidade, é uma certeza. Se eu não tenho uma vida diária de estudo da palavra e de oração, eu serei vencido. Aliás, já estou sendo, por não buscar o Senhor. Porque sem mim, nada podeis fazer. Irmãos, você tem noção do que é a beleza e o privilégio de ter o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, sentado no sofá da minha e da sua sala, esperando para conversar conosco? Que privilégio! Não vamos deixá-lo esperando. Não vamos deixá-lo esperando. Estudo da Bíblia e oração, diariamente. Veja só essa outra citação. Não negligencieis a oração particular, pois ela é a alma da religião. O que é alma? Alma é vida. E é nessa comunhão que eu passo a conhecer o Senhor. E é nessa comunhão que eu começo a ter a alegria de ser um cristão. Por meio dessa comunhão que eu posso dizer como salmista: quando me convidaram para ir à casa do Senhor, eu me alegrei. Porque eu sei que é a casa do meu melhor amigo, a casa do meu pai, e eu quero ir. Porém, quando eu não tenho essa relação íntima com Deus durante a semana, estudo da Bíblia, oração,
Deus não se torna conhecido para mim. E para que eu tenha o desejo de ir à igreja, eu preciso que tenha lá alguém que seja conhecido. Porque Deus para mim não é tão conhecido assim. E muitas vezes, irmãos, pela falta da comunhão diária com Deus, que nos dá a verdadeira alegria de sermos cristãos, nós precisamos utilizar substitutos para parecer que há um reavivamento. Precisamos da palavra. Somos o povo da Bíblia. E precisamos continuar sendo, não o povo da música, o povo da Bíblia. E eu sou músico. Veja esse outro texto aqui. O Senhor revelou-me que se o coração está limpo e santificado, sairá da igreja que crê a verdade um poder que produzirá melodia no coração. Os homens e as mulheres não confiarão então em sua música instrumental, mas no quê? Mas no poder e graça de Deus, que proporcionará plenitude de alegria. Veja que a serva do Senhor escreve: há uma obra a fazer, remover o lixo que foi trazido para dentro da igreja. Algumas traduções trazem a palavra cisco, mas a palavra original do inglês é rubbish, que se você for ao dicionário, ela tem algumas traduções como refúgio, escombros, detritos, entulhos, lixo. Porque quem determina qual é a música é o Senhor. E Ele revelou muitas coisas a respeito de qual é a sua vontade. Algumas pessoas pensam, mas alguns cultos estão muito mortos. Vamos animar o culto. Qual é a melhor maneira de animar a nossa adoração? Motivando a igreja à comunhão diária com Deus por meio do estudo da palavra e da oração. Porque é nessa comunhão que é proporcionada a verdadeira alegria de estar na casa de Deus, tendo uma pessoa conhecida ou não. Porque Deus é o ser mais famoso que existe. Porque Ele não é famoso só na terra. Ele é famoso em todo o universo. E Ele está aqui. Irmãos, nós precisamos resgatar novamente a alegria de sermos cristãos, sem precisarmos de estímulos artificiais para sentir a alegria de estar na casa do Senhor. Porque o que Cristo fez por nós não tem palavras para descrever e agradecer. E quando Cristo pede: filho, faça isso que eu estou te pedindo, para aqueles que são gratos pelo que Ele fez, é um prazer. Senhor, eu não entendo muito isso aí não. Para falar a verdade, eu não gosto desse estilo de vida que o Senhor está propondo para mim. Mas eu te amo tanto. Eu estou tão grato pelo que o Senhor fez, que gostando ou não, eu vou fazer. Isso é adoração. As formas, cerimônias e realizações musicais não são a força da igreja. E eu sou músico. Mas a força desta igreja não reside na sua música, não reside nos seus programas. A força desta igreja reside na palavra de Deus. E mais do que dominar a técnica musical, mais do que dominar a técnica do canto, nós precisamos dominar a palavra de Deus e ensinar as outras pessoas. Veja que interessante o que diz o manual da igreja dessa última edição 2015. Se deixarmos de ser o povo do livro, estaremos perdidos e nossa missão terá falhado. Então lembre-se, quando a música é um foco em si mesma, não há adoração. Porque Deus precisa falar também. O foco deve ser sempre a palavra. E a música deve estar a serviço dela. A música precisa nos conduzir à adoração. Mas música em si não é adoração. E eu sou músico. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. O que a palavra só diz para nós? Só, somente, unicamente. Então eu pergunto, qual seria hoje ou qual é hoje a maior prioridade nossa como igreja e como indivíduos? Oração. A serva do Senhor escreveu que um reavivamento entre nós deve ser a nossa maior prioridade e a nossa primeira ocupação.
Irmãos, vamos orar mais, principalmente individualmente. E eu pergunto aos irmãos, lembre-se, eu viajo muito por vários lugares, e eu trago algumas reflexões para as igrejas, porque eu acredito que o primeiro ponto, o primeiro requisito para o Espírito Santo começar a atuar na minha vida é que o Leandro reconheça a sua condição, sim ou não? Senão não dá. Entendendo que só podemos esperar reavivamento em resposta à oração, eu pergunto, qual hoje em geral é o culto menos frequentado de nossas igrejas? Quarta-feira, um culto especial dedicado ao quê? Irmãos, só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. E muitas vezes quando o Leandro não quer orar, quando o Leandro não tem gosto, não tem tempo, não tem disposição para orar, ele não pode ser reavivado. Então ele precisa de estímulos exteriores e artificiais para parecer que está sendo reavivado. E muitos usam para isso a música. Quando só seremos reavivados em resposta às nossas fervorosas orações. Cantar é bom, irmãos, mas orar é essencial. Nós precisamos atentar a isso. Temos que manter a nossa identidade, a nossa característica de povo da Bíblia. Eu pergunto, é possível adorar a Deus sem música? Sim. É possível ser reavivado verdadeiramente sem música? Sim. Mas é possível adorar a Deus sem oração e estudar a palavra? Não. É possível reavivamento sem oração? Não. Então repito, qual a nossa prioridade? Oração e palavra de Deus. É isso que nós precisamos. Para que possamos oferecer o presente certo, nós precisamos conhecer aquele que vai receber o presente. Se nós reconhecermos a história de Daniel lá na corte de Babilônia, nós vamos ver que esses meninos se tornaram ali, ou eram, meninos diferentes, distintos, chamavam a atenção pelo seu procedimento. E quando esses meninos chegaram na corte de Babilônia, Satanás não os induziu a adorarem deuses pagãos imediatamente. Ele usou uma estratégia sutil. Veja só o que diz a serva do Senhor. O rei não compeliu os jovens hebreus a renunciarem sua fé em favor da idolatria, mas esperava alcançar isso de que forma? Devagarinho, passo a passo, levando diariamente a íntima associação com costumes idólatras, esperava induzi-los a renunciar à religião de sua nação e unir-se ao culto dos babilônios. Então veja, vamos fazer isso devagar, levando-os a se associarem bem sutilmente às práticas do mundo. E o que é interessante dessa história para nós hoje, porque precisamos compreendê-la plenamente? Veja o porquê. A história se repetirá. A falsa religião será exaltada. O primeiro dia da semana será exaltado como foi a imagem na antiga Babilônia. O decreto impondo a adoração neste dia será para todo mundo. Ou seja, a estátua de Nabucodonosor tem um paralelo direto com a lei dominical que está se aproximando rapidamente. O que aconteceu lá vai acontecer de novo. Primeira coisa, vamos levar esses jovens hebreus a se envolverem sutilmente com atividades do mundo. Funcionou na vida deles? Não. Porque eram verdadeiros adoradores. Esses meninos, como vocês podem comprovar pelo texto sagrado, preferiram morrer do que serem infiéis a Deus. Parece extremismo para você? Parece fanatismo? Talvez hoje seria. Mas eles preferiram morrer do que serem fiéis ao Senhor e aquilo que Deus tinha revelado de sua vontade. Bom, dentro desse contexto, Satanás usou 3 elementos básicos para tentar corromper aqueles jovens e afastá-los da sua fidelidade a Deus. O primeiro elemento que ele usou, a palavra de Deus diz assim: entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. E a pergunta que eu faço é: por que trocar o nome dos rapazes? Simples. Naquele tempo, o nome de um hebreu era uma representação do seu
caráter, ou daquilo que se esperava dele, ou atributos do Deus a quem ele servia. Veja como isso é interessante. Em alguns casos, o bebezinho que ainda iria nascer já tinha um nome escolhido por quem? Pelo próprio Deus, porque era a missão que ele teria ao nascer. Lembramos-nos também de Jacó. Jacó lutou com Deus uma noite inteira e ele queria paz de espírito, ele queria certeza do perdão dos pecados dele. Antes de Deus se retirar, Jacó disse: o Senhor não vai embora se não me abençoar. Deus o abençoou, deu a ele a certeza do perdão dos seus pecados. Mas antes de ir embora, o que Deus fez? Mudou o seu nome. Porque ali houve uma mudança de caráter. E você e eu sabemos que quando chegarmos ao céu, irmãos, esse dia está chegando. Está chegando. Então não desiste agora. Eu sei que está difícil, vai ficar mais difícil ainda. Mas Cristo prometeu que nos daria vitória se nós nos submetermos a Ele. A vitória está garantida. Não é que Deus vai vencer Satanás. Deus só vai destruí-lo, porque vencido, ele já foi. Irmãos, esse é o Deus a quem devemos adorar. E veja que interessante o que aconteceu ali entre aqueles meninos. Aliás, quando chegarmos ao céu, né, estava dizendo, nós vamos receber uma pedrinha branca no céu. O que vai ter nessa pedrinha? Por que um novo nome? Teremos um caráter novinho. Diga-se de passagem, um caráter que deve ser moldado quando? Agora, nesta vida. É isso que o Espírito Santo está buscando fazer na nossa vida. Aqueles jovens hebreus, seus nomes eram representações ou atributos de Deus, do Deus verdadeiro e todo-poderoso. E cada vez que esses nomes eram pronunciados, os babilônios ouviam falar do Deus verdadeiro. Satanás não podia permitir isso. Então mude o nome desses rapazes. E eles ganharam nomes que eram atributos de deuses pagãos. Satanás queria transformar aqueles jovens hebreus de jovens distintos, diferentes, adoradores verdadeiros, em pessoas comuns, que não tinha nenhuma distinção. Eu pergunto uma coisa aos irmãos: o inimigo tem agido da mesma forma nos nossos dias? Como? Qual nome ele deseja mudar? Preste atenção nisso. Somos adventistas do sétimo dia. É o nome que o pastor Ted Wilson nos deu. É isso que está dizendo ali? Não. É o nome que Deus, o Senhor, nos deu. Desse nome nunca nos devemos envergonhar. Foi-me mostrado que esse nome significa muito. E ao adotarmos este nome, seguimos o esclarecimento que nos foi dado pelo céu. Eu nasci na igreja. Eu tenho um adesivo da igreja na minha vida. Eu tinha um adesivo da igreja no meu carro e eu troquei de carro e eu preciso arrumar outro. Eu amo essa igreja. Eu nasci aqui. Eu sou feliz aqui. E quando alguém ouve falar Adventista do sétimo dia, essa pessoa ouve duas coisas. Primeiro, Jesus está voltando. Segundo, aqueles que irão com ele serão aqueles que receberão o seu selo, o sábado. Quando as pessoas veem na fachada Adventistas do sétimo dia, a irmã White diz que isso é para despertar mentes indagadoras e uma contínua acusação ao mundo protestante que protestou um dia e está voltando atrás. Mas tem um detalhe. Veja isso daqui. Deus deu uma visão à sua serva em relação ao que aconteceria próximo do final dos tempos. Foi mostrado um grupo sob o nome de Adventistas do sétimo dia, que estava aconselhando que a bandeira ou o sinal que nos torna um povo não devia ser tão chocantemente defendida, pois pretendiam não ser o melhor método para ter êxito para as nossas instituições. Ou seja, Deus deu uma visão a Ellen White que no fim dos tempos, nos aproximando do decreto dominical, um grupo de pessoas diria: Deus disse, eu quero este nome para vocês. E um grupo de pessoas diria: não, este não é o melhor nome. Vamos usar um nome diferente para quebrar preconceitos. Vamos mudar o nome dessa igreja.
Veja só o que diz mais. Esta bandeira distintiva deve ser levada pelo mundo até o fim do tempo da graça. Vi alguns estendendo as mãos para remover a bandeira e obscurecer-lhe a significação. Então lembre-se que Deus já nos deu o aviso. Não permita que esse nome seja tocado. Foi o nome que o Senhor nos deu. É o nome que Ele quer que usemos. Até o fim do tempo de graça. Sabe por quê, irmãos? Se você muda o nome, você muda o caráter. Querem ver? Preste atenção nisso aqui. Não podemos adotar outro nome melhor do que esse, que concorda com a nossa doutrina, exprime a nossa fé e nos caracteriza como um povo peculiar, diferente dos outros. Preste atenção no que você vai ler agora. O nome adventista do sétimo dia exibe o verdadeiro caráter da nossa fé. Muda o nome, muda o caráter. Então, em nome de Jesus, não permita que esse nome seja tocado. Ok, não funcionou na vida dos companheiros de Daniel e do próprio Daniel, porque não foram eles que escolheram isso. Então Satanás mudou sua estratégia. E ele usou um segundo elemento para afastá-los de Deus. Veja o que diz a Bíblia. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real. Eu pergunto, qual foi o segundo elemento que Satanás tentou mexer? Na alimentação. Irmãos, existe um ditado que diz que nós somos aquilo que nós comemos. Isso é absolutamente verdadeiro. Satanás sabe o quanto a alimentação tem um papel direto, uma influência direta na nossa mente. E Deus deu uma reforma de saúde ao seu povo nesses últimos dias, para que ele tivesse um povo de mente clara, lúcida, para compreender claramente a sua vontade, para que pudessem cumprir a sua vontade e serem verdadeiros adoradores. Se você for ler o relato bíblico da história de Daniel e seus companheiros, a irmã White comenta que a preocupação desses garotos era manter o seu discernimento. Nem é dito que ele estava preocupado com a saúde. Forma de saúde. E lembre-se que não é apenas uma questão de alimentação. Irmãos, Deus escolheu um cardápio para o seu povo nesses últimos dias, sim ou não? Sim. O verdadeiro adorador pode até não gostar, mas para ele não importa o que foi dito, importa quem disse. E gostando ou não, Ele faz. Ele faz. Muitas vezes eu digo, eu amo ao Senhor, eu sou um adorador do Senhor, e o Senhor me pede algo, mas eu não quero fazer. Que amor é esse? Que adoração é essa, irmãos? Onde eu amo a Deus, mas não dou a mínima importância para aquilo que Ele quer que eu faça. Que amor é esse? Um dia uma amiga me fez a seguinte pergunta: Leandro, você é vegetariano? Eu disse, sou. Por que você decidiu ser? Para ter mais saúde? Eu disse, não. Evidentemente que ajuda bastante na questão da saúde, mas não foi esse o ponto principal, porque eu tomei essa decisão. Por que então? Eu disse a ela, por amor, por princípio. E ela me disse uma frase muito comum, ela disse assim, mas Leandro, princípio, comer carne não é pecado. Eu disse o seguinte a ela, amiga, comer fruta é pecado? Ela disse, óbvio que não, até riu de mim. Eu falei, você tem certeza absoluta disso? Ela ficou meio assim, não é pecado. Pois Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden porque comeram uma fruta. Comer fruta não é pecado. E por que foram expulsos? E ela me disse assim, Leandro, você não entende esses negócios. Na verdade, eles não foram expulsos porque comeram uma fruta. Eles foram expulsos porque comeram algo que Deus pediu para não comer naquele momento. Eu olhei para ela e disse assim, amiga, por isso eu tomei a decisão de não comer carne. Eu amo a Deus. E eu faço isso simplesmente porque Ele pediu para eu fazer. Eu sou tão grato pelo que Ele fez por mim.
Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É isso? O Senhor quer que eu me abstenha disso aqui? Tá bom, Senhor. É uma luta, sim ou não, irmãos? Nós vimos na lição, é uma luta. Mas alguns não decidiram entrar nessa luta ainda. E eu amo tanto a Jesus que eu quero fazer o que Ele manda eu fazer. E é só por isso que eu decidi ser um vegetariano. E a saúde, ela vem como um presente. Mas eu preciso deixar um recado para os vegetarianos desta igreja, que me inclui também. Irmãos, em nome de Jesus, não sejam inconvenientes. Eu costumo dizer que muitas pessoas seriam vegetarianas se não fossem muitos vegetarianos. Não seja inconveniente. A mensagem deve ser pregada, sim ou não? Deve ser vivida? Haverá consequências? Sim. Mas a decisão é pessoal. Tome a sua e respeite os outros. No seu dia a dia, no seu convívio com os irmãos, no seu convívio com os amigos, seja discreto e respeitoso. Não seja inconveniente. Tome a sua decisão e respeite a decisão dos outros. Olha que interessante isso daqui. Tivesse Daniel desejado e teria encontrado em torno de si desculpas aceitáveis para afastar-se dos seus estritos hábitos de temperança. Quando eu li isso, irmãos, eu fiquei preocupado comigo mesmo. Eu não tinha tomado a minha decisão. E eu percebi uma coisa: mas Senhor, é muito difícil para mim deixar de comer algumas coisas. É muito difícil. E Deus me mostrou isso aqui. Daniel preferiu morrer do que comer. E eu achava muito difícil. Irmãos, um dos braços da terceira mensagem angélica foi confiada a este povo. É uma mensagem de bênçãos para nós. Reforma de saúde. Leve isto a sério. Em nome de Jesus. Ninguém vai ser salvo por causa disso. Mas isso é uma demonstração de amor e gratidão pelo que Deus fez por nós. Veja isso daqui. Deus permitiu que brilhasse sobre nós a luz da reforma de saúde para que vejamos o nosso pecado em violar as leis por Ele estabelecidas em nosso ser. A reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos estão com o corpo. E a terceira mensagem angélica fala de adoração, submissão a Deus, irmãos. Deus pediu, faça, é para o teu bem. Evidentemente, há circunstâncias que Deus compreende. Há casos e casos. Mas se você pode, você tem a luz, o conhecimento, todas as possibilidades, faça. O que Cristo fez por nós foi muito maior. Veja, ninguém pode tornar-se bem-sucedido obreiro nas coisas espirituais enquanto não observar estrita temperança nos hábitos dietéticos. Ninguém. Deus não pode deixar que seu Espírito repouse sobre os que, embora sabendo o que devem comer para ter saúde, persistem numa conduta que vai enfraquecer o seu corpo e a sua mente. Traduzindo em miúdos aqui o que a irmã White escreveu neste momento. Deus não permitirá que o Espírito Santo habite sobre aqueles que sabem o que devem comer e não comem. Sobre os que sabem o que devem evitar e não evitam. Isso também é adoração, irmãos. Submeter-se a Deus. Precisamos atentar. Agora eu pergunto a vocês: funcionou para os companheiros de Daniel? Não. Porque eles preferiram morrer do que comer. Qual é a minha e a tua desculpa? Porque eles preferiram, eu vou repetir e reforçar, morrer do que comer. E qual era o intuito principal deles? Manter a mente lúcida, para ter discernimento de entender qual é o gosto e a vontade de Deus. Mas não deu certo. Então Satanás apelou para a última estratégia. A estátua já estava construída. Veja o que a Bíblia diz. No momento em que ouvides o som de uma série de instrumentos e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro. Qual foi a última tentativa dele? Usar a música. A serva do Sr. Ellen White comenta este evento da seguinte forma:
obrigar é o último recurso de toda falsa religião. A princípio, será tentada a linguagem da atração, como o rei de Babilônia tentou, usando o poder da música. Da mesma forma, nos aproximando das profecias do fim, da lei dominical, Satanás usaria mais uma vez contra o povo de Deus a música. Então, eu repito, precisamos ter critérios. Irmãos, como eu falei sobre vegetarianos, eu falo também sobre a questão musical. Existem pessoas consideradas liberais que são bastante agressivas, sim ou não? E existem pessoas consideradas zelosas e conservadoras, tão agressivas quanto. Sim ou não? Então precisamos atentar. Estamos todos no mesmo exército. Pensamos diferentes em alguns aspectos, vamos sentar e vamos conversar. E vamos deixar que o Senhor nos dirija. Então, em nome de Jesus, vamos falar à tarde um pouquinho sobre música. Eu vou apresentar algumas pesquisas que eu fiz, que me levaram a tomar algumas decisões na minha vida. Observe, examine e retenha o que for bom. Quais são os critérios que esta igreja tem adotado para a escolha da música? Precisamos ter critérios. Veja, Satanás fará da música um laço pela maneira porque é dirigida. Mas tem um detalhe, temos um general à frente. Deus convida seu povo que tem a luz, veja, diante de si, na palavra e nos testemunhos, a ler, considerar e dar ouvidos. Instruções claras e definidas têm sido dadas a fim de quantos entenderem? Todos. E qual é o contexto que a irmã está dizendo aqui? A música. Todos podem entender, sendo músico ou não. Então lembre-se, eu posso ter feito uma graduação em música na Universidade de Harvard. Eu posso ser o músico mais capacitado tecnicamente. Eu posso ter 50 anos de experiência nessa área. Se eu não mantiver íntima comunhão diária com o Senhor, por mais que eu tenha currículo, não estou habilitado a discernir qual a música agrada a Deus. Porque sem mim, disse Cristo, nada podeis fazer. E essas coisas não são ensinadas em escolas de música. A comunhão pessoal é você e Deus. E todos podem entender. Como? Simples. Conheça o gosto de Deus, relacione-se com Ele e você vai conhecer o gosto dele. Quantos aqui já ouviram falar do movimento da carne santa? Alguém? Algumas pessoas. Esse movimento ocorreu ali por volta do ano 1900. Um movimento religioso. E algumas coisas aconteciam ali que eu quero compartilhar com vocês. Veja que interessante. Ellen White estava na Austrália nesse período. E ela passou 9 anos na Austrália. E neste momento, quando esse movimento começou a crescer, Deus mandou que ela voltasse para os Estados Unidos para combatê-lo. E ela disse diante de alguns delegados de uma conferência o seguinte: se isso não tivesse sido apresentado a mim, eu não estaria aqui hoje. Vamos ver o que o movimento da carne santa pregava. Durante os anos de 1899 e 1900, o presidente da Associação Indiana e alguns dos ministros estavam defendendo a doutrina da carne santa. Eles ensinavam que aqueles que seguissem Cristo na experiência do Getsemane conseguiriam essa carne santa. Tendo carne santa, eles seriam livres de toda, preste atenção, tendência para o pecar e não experimentariam a corrupção. Assim, nunca morreriam e viveriam para ver Jesus voltar. Quando um de seus membros caísse prostrado no chão, ou seja, desmaiasse, ele seria carregado para a plataforma, onde uma dúzia mais pessoas reuniam-se e gritavam, glória a Deus! Outros oravam ou cantavam. Quando essa pessoa recobrava a consciência, era declarado que havia passado pela experiência do jardim. Ela agora tinha carne santa, tinha fé para a transladação. Segundo a doutrina, a partir de agora, independente de quando Cristo voltasse, essa pessoa nunca mais pecaria e nunca mais morreria. E quando eu comecei a estudar essas coisas, eu pensei, mas que doutrina absurda! É impossível colocar uma doutrina dessa na mente de uma pessoa em sã consciência. Então eu percebi uma coisa, se é impossível em sã consciência, Satanás teve que mexer aonde? Na consciência. E o que ele usou para mexer na consciência? No ano de 1900 houve uma campal ali. Só um detalhe, irmãos. Esse movimento começou e se fortaleceu dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi aqui que começou. Por isso Ellen White teve que voltar.
Pastor Stephen Haskell, que era amigo de Ellen White, foi convidado a participar da Campal de Indiana em 1900. E ele escreveu cartas à serva do Senhor, relatando o que ele via ali dentro. Veja algumas das coisas que ele via ali. Ele escreveu, irmão White, eles tocam músicas dançantes com letra sagrada. Eles nunca usam o nosso próprio inário. Irmãos, eu acho lindo quando eu vou a alguma igreja e vejo, vocês devem achar que eu vou dizer, vejo a igreja só usando inário, né? Não, não é isso não. Eu acho lindo quando eu vou a uma igreja e vejo a igreja mesclando inário, louvores jovens. Vocês fizeram isso hoje, sim ou não? Eu acho bonito. Algumas pessoas olham para mim, o Leandro deve ser contra CDs de jovens. Não, não sou. Mas irmãos, tenhamos muito cuidado, porque precisamos saber selecionar. Porque algumas músicas não estão de acordo com o próprio manual da igreja na página 154. Mas eu acho lindo isso, e eu incentivo vocês a fazerem isso. Usem louvor jovem, usem o inário. Em igrejas por onde nós passamos, trabalhando no Ministério de Música, algumas igrejas, nós tínhamos louvores de jovens para a entrada da plataforma. Alguns irmãos achavam absurdo. Por quê? Existem ali músicas de elevado teor espiritual, sim ou não? Sua glória encherá este lugar, nos reunimos no santo monte. Vocês cantaram mais uma hoje aqui, santo somente é o Senhor. Mas sabe selecionar, porque algumas contra normas estabelecidas oficialmente pela igreja. O problema da carne santa é que eles aboliram o quê? O inário, o próprio inário. Olha o que mais que acontecia ali, segundo o pastor Haskell. Eles gritam amém, louvado seja o Senhor e glórias a Deus, todo mundo ao mesmo tempo. Isso causa aflição e alguns dizem, Leandro, o problema da carne santa era a doutrina. O pastor Haskell disse, não. As doutrinas pregadas correspondem ao resto. Qual era o problema em essência? O embrulho, que fazia com que a mente das pessoas fosse embotada, de forma que elas pudessem absorver, assimilar e aceitar uma doutrina absurda dessa carne santa. Veja o que mais que o pastor Haskell falou. Havia excitação com ruído e confusão. Outros pulavam, dançavam e gritavam. Irmãos, isso era um culto? Relatam testemunhos oculares que em seus serviços religiosos os fanáticos desenvolviam alto grau de excitação mediante o uso de instrumentos de música. Quase todos são por ele influenciados por causa da música que é executada na cerimônia. Quando chega uma nota alta, fica impossível ouvir qualquer palavra da congregação em seu canto, nem ouvir outra coisa a não ser gruídos parecidos com os que são emitidos por deficientes mentais. E isso pretendia ser um culto, uma adoração a Deus. Após um apelo convidando a ir à frente, começam a tocar os instrumentos musicais, até que não se consegue nem ouvir os próprios pensamentos. E sob o excitamento desses ruídos, eles levam grande parte da congregação para a frente em todas as ocasiões. Então eu pergunto, doutrina absurda. Qual era o embrulho bonitinho que levava a aceitar a doutrina? As formas musicais. Quando os fanáticos conduziram as reuniões em um grande pavilhão, envolveram-se em um alto grau de excitação pelo uso de instrumentos musicais. Eles gritavam e cantavam suas canções, até que se tornavam realmente histéricos. Olha isso aqui, irmãos. Muitas vezes, após essas reuniões matinais, ao se dirigirem para o refeitório, eu os via tremendo completamente, como se estivessem com convulsões. Pretendia ser um culto de adoração a Deus. Até desmaios havia ali. E Leandro, o que isso tem a ver com adoração, com o grande conflito, com o tempo do fim? O que tem a ver é isso aqui. Pastor Haskell disse a Ellen White, as coisas que você descreveu como tendo lugar em Indiana, o Senhor revelou-me que haviam de ter lugar de novo. Quando? Imediatamente antes do fechamento da porta da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho, haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas, e isto será chamado operação do Espírito Santo. É melhor nunca ter o culto do Senhor misturado com música do que usar instrumentos músicos para fazer a obra
que foi me apresentado seria introduzida em nossas reuniões campais. Ela disse seria introduzida. Estava olhando para o futuro. A última estratégia de Satanás antes da lei dominical seria usar a música para corromper o povo de Deus. E aquilo que aconteceu em Indiana, com pulos, gritos, aplausos, danças, Deus revelou: vai acontecer de novo. Quando? Quando a porta da graça estiver fechando. A doutrina hoje, irmãos, é outra, ok? Não é a mesma, é outra doutrina. Mas as manifestações de suposto culto seriam as mesmas. Eu posso dizer uma coisa com muito carinho a esta igreja? Eu escrevo muitas cartas, irmãos. Muitas cartas. A muitas pessoas. Mas eu fico preocupado, triste, angustiado. Temos todo o conhecimento, sim ou não? Todo o conhecimento. E quando eu olho para muitas das nossas reuniões, dentro e fora do templo, porque lembre-se, irmãos, não é porque você está num ginásio de esportes que vale tudo. A questão não é o lugar, a questão é quem você invoca. Porque Moisés não estava na igreja quando Deus disse: você está no lugar santo, tira sua sandália. E quando eu vejo, irmãos, muitos pulando, gritando, dançando, vamos pegar um autógrafo, vamos fazer selfies, aquilo machuca o meu coração. Porque eu vejo Satanás olhando para Deus e falando assim: é esse aí que é o teu exército? Diante da maior crise que a humanidade já conheceu, aquela que nós vamos enfrentar. Sim ou não? É esse o seu exército? O meu exército de Satanás está se preparando para a batalha final. Eles estão levando a sério isso. Teu exército ali, ó, pulando, se divertindo. Não tem a menor chance. Mas louvado seja o Senhor, porque quem vence essa guerra é o general e não o soldado. Porque essa guerra foi vencida. Satanás sabe que é um inimigo vencido. Satanás sabe que se ele se aproximar de Deus, Deus pode destruí-lo com o sopro da sua boca. Por isso Satanás volta suas armas para aqueles que são objeto do mais supremo amor do Salvador. Você e eu, seus filhos, porque Ele deu a vida. E quando Ele vê isso, Ele zomba do nosso Deus. Teu exército está brincando. Teu exército não sabe o que está vindo por aí. A batalha que está se aproximando. Irmãos, em nome de Jesus, a profecia já está se cumprindo. Mas não deixe se cumprir na sua vida. Estamos nos aproximando de uma crise sem precedentes. E o Senhor nos informou tudo que aconteceria antes de acontecer. Por que continuamos caindo nos mesmos erros? Então, em nome de Jesus, adotem critérios objetivos para o uso da música nesta igreja. Façam-no com respeito uns aos outros, com amor de irmãos, mas acima de tudo com amor a Deus, porque a Bíblia diz que o amor a Deus está acima de todas as coisas. A lei não diz amar ao próximo sobre todas as coisas e a Deus como a si mesmo. Isso é adoração, amar a Deus acima de tudo. E aqueles que amam a Deus, amarão seus irmãos? Amarão seus filhos? Evidentemente que sim. Que Deus nos ajude, porque a tarefa não é fácil.
Nunca foi e nunca será. Mas Ele está aqui para ajudar a gente. O Espírito Santo está aqui para ajudar a gente. E Ele vai conduzir esta igreja a triunfar, porque Ele prometeu isso. E se Ele prometeu, irmão, pode acreditar, Ele vai fazer. Só cabe a nós escolhermos se vamos participar ou não disso. E quando Ele vier, nós poderemos fazer algo que eu estou ansiando há muito tempo. Eu quero ouvir uma música que eu nunca ouvi, que é uma música perfeita. Eu quero saber como é isso. Ellen White ela teve esse privilégio e escreveu sobre isso. Mas eu quero ter esse privilégio. Mais do que isso, irmãos, eu quero cantar também. A porta da graça está se fechando e muitos de nós não estamos prontos. Porque dia a dia também eu tenho que cuidar de mim mesmo, para que os outros, eu mesmo não seja desqualificado. Que Deus nos abençoe. Desperte acima de tudo. E que possamos, por meio da atuação do Espírito Santo, oferecer ao Senhor uma verdadeira adoração, em resposta ao seu grande amor por cada um de nós. Que Deus nos abençoe. A minha esposa irá cantar um hino agora. Possa me destruir.